Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão da UERJ, então vamos lá. Cada mol de glicose metabolizado no organismo humano gera o equivalente a 3.000 kJ de energia. A atividade da célula nervosa em condições normais depende do fornecimento constante dessa fonte energética. A equação química a seguir representa a obtenção de glicose a partir do glicogênio. Bom, então está aqui, né, essa equaçãozinha. O que essa equação aqui está representada? Inclusive eu vou até dar um zoom aqui para mostrar para vocês, porque geralmente a galera que pega essa questão fica um pouquinho na dúvida. Então é o seguinte, essa daqui é a estrutura do glicogênio, né, que é um polímero. Esse N significa que o que está entre os parênteses repete, né, várias vezes, né? Então é uma quantidade que não está sendo estabelecida. E essa reação química ocorre com N mols de água. Então, e quando essa reação ocorre, eu formo N mols de glicose. Então, se aqui for 1, você precisa de 1 mol de água e vai formar 1 mol de glicose. Se aqui for 2, você vai precisar de 2 mols de água e assim por diante, tá? Bom, então, se você não entendeu, dê um pause e veja novamente, mas continuando, ele diz o seguinte, olha, considere uma molécula de glicogênio de massa molar igual a 4,86 vezes 10 elevado a 6 gramas por mol. A metabolização da glicose originada da hidrólise dessa molécula, né, que a gente está trabalhando aqui, proporciona o ganho de energia em quilojoules equivalente a quanto? Bom, então tá aqui os valores, né? Estão vendo aqui que são valores pequenos. Bom, qual é o pulo do gato dessa questão e o que a gente precisa fazer para resolver ela? Então, preste atenção. A equação, ela me dá uma proporção estequiométrica. Então, quando eu tenho isso, né, essa N quantidade de glicogênio, eu preciso dessa N quantidade de água para formar N quantidade de glicose. Como a questão está trabalhando com relação à massa, né, e ela dá a quantidade de energia, o que eu vou fazer para poder resolver essa questão? Então, eu vou mostrar para vocês a relação de massa entre o que está na equação, relacionando glicogênio com glicose. Então, se liga. Aqui na equação, eu tenho C6H10O5, né? E eu tenho isso daqui N vezes. O que está aqui entre os parênteses, né, que eu acabei colocando colchetes aqui, mas dane-se, se eu for ver a massa disso daqui, eu vou ter 162 gramas, tá? E quando essa reação química ocorre, eu formo o quê? N quantidades de glicose. E a glicose, que é essa fórmula, que é C6H12O6, eu vou ter 180 gramas. Então é assim. Se esse N for 1, vai ser 162 gramas. E aqui vai ser 180 gramas, porque é 1 também, tá? Se aqui fosse 2, ia ser 2 vezes isso e 2 vezes 180 gramas. Então, vai manter uma certa proporcionalidade. Então, para resolver a questão, e para também você não ficar com dúvida, eu vou assumir que isso aqui é 1 e isso daqui é 1. E vai ser isso daí o que a gente vai fazer. Então, se eu tiver 162 gramas do glicogênio, esses 162 gramas vai gerar 180 gramas de glicose, e essa glicose vai gerar uma quantidade equivalente a 3.000 kJ, né? Como que eu sei disso? Pô, ele diz lá na questão que cada mol de glicose gera isso de energia, ou seja, se cada mol de glicose gera isso, então entende-se que se eu tiver 1 mol de glicose, eu gero isso. Se eu tiver 2 mols de glicose, eu tenho 3.000 kJ. Então, eu escolhi esse N ser equivalente a 1 para que eu tenha justamente 1 mol de glicose. Então, 3.000 kJ, que é equivalente a 1 mol de glicose. Então, os 180 gramas é a massa molar, ou seja, é a massa de 1 mol de glicose. Sacou? Ou seja, então, traduzindo, se eu tiver 162 gramas de glicogênio, eu vou gerar 1 mol de glicose, que é 180 gramas, tá? De glicose. E essas 180 gramas de glicose vão gerar 3.000 kJ de energia,
justamente porque é 1 mol de glicose aqui, tá bom? Bom, não prossiga com essa questão se você não entendeu, porque o problema dessa questão é a interpretação. Mais uma vez, eu tenho que enfatizar, se você não entendeu, pega a questão, ó, dá um pause, veja a questão novamente, entenda por que eu estou utilizando esse N igual a 1, para justamente eu amarrar a questão. Entenda por que eu relacionei 162 gramas desse cara aqui, assumindo que o N é 1. Então eu comparei aqui, ó, 162 gramas e aqui 180 gramas, tá? Assumindo que o N é 1, para poder ficar mais fácil a minha resolução, tá? Então vamos lá, não prossiga aí. Agora vamos à parte complicada da questão. Ele diz o seguinte: considere uma molécula de glicogênio de massa molar igual a isso. Então olha só, ele diz que o glicogênio que a gente está trabalhando, entenda que a primeira análise que eu fiz é com base na equação. Agora eu estou falando o seguinte, olha, eu tenho considere que eu tenho uma molécula de glicogênio em que a massa molar é isso daqui. Ou seja, esse gramas por mol, eu entendo que se eu tiver 1 mol desse glicogênio, eu tenho essa massa. Tá bom? E aí o que acontece? Aqui o aluno que estivesse fazendo lá o vestibular, ele tinha que identificar o seguinte: 1 mol de moléculas corresponde ao quê? A 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Inclusive, gente, esse é o grande problema da questão. Então eu não estaria falando devagarinho se não fosse necessário. Porque se vocês soubessem a quantidade de alunos quando eu estou dando aula que voltam pedindo para eu explicar essa questão, vocês não têm ideia. Então preste atenção. Se você não consegue interpretar, se você nunca viu essa matéria de mol, em que você tem que usar a constante de Avogadro, aqui no YouTube eu tenho uma aula completa sobre isso. Então eu recomendo que você assista se você tem dificuldade. Por quê? Porque isso cai bastante nos vestibulares, entendeu? Então se liga. Como ele diz que a massa molar é isso, então eu entendo que eu tenho 4,86 vezes 10 elevado a 6 gramas se eu tiver 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Por que eu estou fazendo essa relação? Porque é em gramas por mol. E 1 mol de qualquer coisa é equivalente a, resumidamente, 6 vezes 10 a 23, aquela alguma coisa. Então, se eu tenho 1 mol de moléculas, entende-se que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. É como se eu dissesse assim, olha, eu tenho 1 dúzia de gatos. Entende-se que eu tenho 12 gatos. Se eu digo para você que eu tenho 1 mol de moléculas, entende-se que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Por quê? Porque mol é simplesmente quantidade, né? Inclusive eu falo na aula lá para vocês. E a questão, ela pede, considere uma molécula. Então aqui eu vou colocar dessa forma. Então, gente, é aquele momento que eu tenho que ser muito sincero com os alunos que assistem esse gabarito. Tem gente que olha essa questão e fala assim, caralho, que enrolação, tá falando pra caramba, uma coisa... Mas tem gente que não entende. E, cara, eu não estaria aqui gravando aula pro YouTube se não fosse para ajudar a galera que tem dificuldade. Porque se o cara tem facilidade, pra que o cara vai ficar vendo o vídeo, sacou? Então, esse é o pulo do gato. Então, você tem que descobrir qual é a massa de uma molécula desse glicogênio com essa massa molar, tá? Então, a gente fazendo essa regra de 3, a resposta que a gente chegaria, então, a gente ia fazer aqui, inclusive eu coloquei um X em cima do outro aqui, mas vamos lá. Molécula com molécula a gente corta, aí a gente vai ter 4,86 vezes 10 elevado a 6 vezes 1, que eu não vou colocar aqui, aí vai ficar gramas, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23.
E aí o que rola, galera? Aqui é necessário um conhecimento de cálculo e tal, enfim. A resposta que vai sair daqui é de 0,81 vezes 10 elevado a menos 17, tá? Então eu já fiz esse cálculo aqui. Inclusive, se eu tivesse fazendo vestibular, eu passaria isso daqui para 81 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Então eu passaria isso daqui para 81 vezes 10 elevado a menos 19 gramas. Beleza. Isso daqui é a massa de uma molécula desse glicogênio, tá? Bom, achamos essa massa. E por que eu passaria para 81 vezes 10 a menos 19? Só para poder facilitar o meu cálculo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação aqui e eu vou fazer o seguinte, olha só. Lembra que a gente viu que 62 gramas de glicogênio gera isso de glicose, que é a massa de 1 mol? E quando essa glicose é metabolizada, gera essa quantidade de energia, o que eu vou fazer? Eu vou comparar a massa do glicogênio com a quantidade de energia no final. Então, eu vou pular essa etapa aqui. Porque sempre quando eu passo essa questão para os meus alunos, o que eles fazem? Eles comparam, eles pegam, se 162 gramas de glicogênio gera isso de glicose, aí ele pega esse valor e descobre quantos gramas de glicose vai gerar. Aí depois eles comparam, se 180 gramas de glicose forma isso de energia, aí ele pega o valor desse cálculo que eu falei para vocês anteriormente e descobre aqui. Mas eu vou pular essa etapa, então com uma regra de 3 eu vou chegar ao final desse cálculo. Então vamos lá. Se 162 gramas do glicogênio, aí lembra que eu falei para vocês, gera isso de glicose, e isso por sua vez gera 3.000 kJ, então eu vou comparar aqui direto. Gera 3.000 kJ. Vou pegar a massa do glicogênio, que eu descobri aqui, massa de uma molécula do glicogênio, 81 vezes 10 elevado a menos 19 gramas de glicogênio, que é o cálculo baseado em uma molécula, e aqui eu vou colocar X. Cara, aqui agora é só matemática. Só que aí o que eu vou falar para vocês? Como que fica resumidamente isso? Então eu teria X é igual a 81 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 3.000 kJ dividido por 162. Não sei se vocês estão vendo que isso aqui daria uma trabalheira da porra para fazer. E aí o que acontece? A UERJ, ela colocou nas alternativas, estão vendo os valores aqui, ó, 1,50 vezes 10 a menos 16, 2,70 vezes 10 a menos 14, 3,20 vezes 10 a menos 12, 6,50 vezes 10 a menos 10. Então, o que eu faria, eu, Marcelo, estando numa prova em que não é discursiva, a prova é de marcar, entendeu? Então, assim, a UERJ ela não está interessada se eu errei aqui no expoente, então dane-se o expoente. O que eu, Marcelo, faria numa prova dessa em que eu preciso de tempo? Meu irmão, caguei pro expoente, brother. O que eu ia fazer? Cara, eu ia colocar, sabe o que? Ó, caguei para tudo aqui, ó. 81 vezes 3 dividido por 162. E dane-se. Olha lá, 81 vezes 3, ó. Vou fazer aqui para vocês, ó. 81 vezes 3 vai ser igual a 243. Aí eu ia dividir por 162. Olha quanto é que ia dar. Porra, aí já fiz cagada aqui, ó. 81 vezes 3, ó, 81 vezes 3, aí dá 243 e divide isso aqui por 162. Ó quanto é que vai dar, ó, 1,5. Então eu faria esse cálculo lá na prova rapidinho e chegar a 1,5 para poder marcar mais rápido a letra A. Beleza? Se depois você quiser fazer esse cálculo aí na sua casa, ver os expoentes, fica à vontade. Mas entenda que eu não estou interessado em apenas explicar como resolve a questão. Eu quero falar para você o seguinte: como que você poderia resolver essa questão mais rápida, porque além de o vestibular, ele quer saber se você sabe, mas porra, mano, você tem que fazer o bagulho rápido, porque senão você vai deixar um monte de questão em branco. Então, cara, entenda o porquê de eu ter mostrado para você isso daqui, cara, entendeu? Então é o que eu faria. Agora, Marcelo, se eu tivesse numa questão discursiva,
se fode todo para fazer o cálculo. Essa é a realidade. Você tem que fazer o cálculo todo bonitinho, tudo na moral. Marcelo, e se por acaso aqui tivesse, na letra A, 1,5 vezes 10 a menos 16? Inclusive, cara, é incrível. Toda vez que eu tô gravando vídeo, passa o carro do gás, mano. Na moral, é uma desgraceira. Mas enfim. Marcelo, e se por acaso eu tivesse na letra B 1,5 vezes 10 a menos 17? Aí, obviamente, você deveria fazer o cálculo na moral para poder não errar aqui nesse expoente, entendeu? Então eu só expliquei isso para vocês para ganhar tempo, tendo em vista que as mantiças, né, elas são diferentes. Então se eu descobrir a mantiça, automaticamente eu matei a resposta, tá? Bom, então é só isso. Eu de coração espero que você tenha entendido, porque essa questão é complexa. E eu falo para vocês que eu acho essa questão difícil, para mim é fácil, eu consigo resolver essa questão de boa, mas pensando no estudante, eu acho essa questão difícil de interpretar por conta disso. Considerem uma molécula. Então, se o cara não tem a sacada de trabalhar com a constante de Avogadro, ele vai ficar perdidão para resolver essa questão, tá? Bom, chega de falar. Se por acaso esse vídeo lhe ajudou, não deixe de curtir, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.